Bom dia, professora Corina. Nós estamos aqui com o segundo ano do Colégio Cívico Militar Júlio Fará. Hoje estamos tratando sobre o trabalho nas diferentes sociedades e o trabalho sobre a perspectiva dos clássicos da sociologia, né? Karl Marx, Durkheim e Weber, né? Hoje, especificamente, estamos tratando de Karl Marx e da sua teoria sobre a mais-valia, certo? Aplicada ao trabalhador. Então, dividimos a sala em 5 grupos, né? E esses 5 grupos que estão aqui, cada grupo vai apresentar aqui uma resposta com base na aula de hoje, tá certo? Então, o grupo lá do fundo, né, a Evelyn, ela vai apresentar uma resposta sobre uma pergunta nesse texto do mais-valia. Ou seja, na sociedade capitalista, os trabalhadores produzem mais valor do que recebem em forma de salário. Esse excedente é chamado de mais-valia e é apropriado pelos capitalistas, garantindo lucro e acumulação de capital. Assim, a exploração do trabalho está na base do funcionamento do sistema econômico. Olha, com base nesse texto, né, você, a Maria, aí pesquisaram, fizeram aí o trabalho de vocês, eu queria que você respondesse, né? Explica com suas próprias palavras o que é mais-valia. Lembrando que a ideia dessa pergunta é localizar informação explícita no texto. A mais-valia é o trabalho não é pago, aí eles informam de salário. Sendo apropriado pelos capitalistas para gerar lucro e acumulação de capital. Muito bem. Legal. Parabéns, meninas. E agora vamos tratar aqui com o grupo 2, né? Em que o Caleb e o José Lucas, vão estar nos trazendo a resposta, né? Essa segunda pergunta também tem relação com a teoria da mais-valia. E a ideia, né, é inferir ou supor o sentido de uma palavra ou expressão, tá certo? Então, a seguinte questão: o patrão se apropria da mais-valia produzida pelo trabalhador? Responda as questões abaixo. Analisa a palavra apropria, o Caleb, e o que ela sugere sobre a ação do patrão em relação ao trabalho do empregado? Qual é o sentido diferente? Que sentido diferente teria a frase se fosse usada a palavra recebe ou ganha? Professor, a palavra apropria sugere que o patrão toma algo que já não é seu, indicando injustiça e exploração. Já recebe ou ganha transmitem a ideia de legitimidade, suavizando a crítica. Muito bem, galera. Vocês entenderam bem aí a questão, né? Então, agora para o José Lucas. José Lucas, reescreva a frase substituindo apropria por usufrui. Qual a diferença de sentido em relação ao termo apropria? A diferença é que o usufrui transmite a ideia de desfrutar a oportunidade, ser uma da justiça. Já a apropria tem a carga mais crítica, retirada do integral do produto do trabalho. Bem, né? Então vocês entenderam bem aí o sentido, né, de inferir ou de mudar o sentido de uma frase, uma palavra, né, o que ela transmite, que ela pode mudar no sentido de uma frase, né? Parabéns. Grupo número 3, né, é o grupo aqui do Jader, da Marina e dos demais aqui colegas, né? Professora Corina, nós vamos aplicar essa charge, tá? Que é a charge aqui, que retrata um entregador de aplicativos, né, pedalando a bicicleta, enquanto carrega nas costas um patrão que comanda e exige velocidade, chamando de empreendedor, né? Nós queremos aqui interpretar o texto com base nessa charge, tá bom? Então vamos começar pelo Jader, né? A seguinte pergunta, Jader: o que você observa na charge? Quais são os elementos principais desses personagens, objetos e palavras? Bem, já, muito bem observado por vocês. Agora, Marina, como a situação retratada na charge pode ser relacionada ao conceito de mais-valia de Karl Marx, Marina? A situação mostra a exploração do trabalho, em que o empregador realiza grande esforço físico e dedica o tempo ao serviço, mas que se beneficia com o lucro ao patrão, que nada produz diretamente. Isso se relaciona ao conceito de mais-valia de Karl Marx, pois o trabalhador cria com o seu trabalho, mas a maior parte desse valor é apropriado pelo capitalista, e enriquece sem realizar esforço produtivo. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que toda a sala entendeu quando eu coloquei a charge aqui, né? Essa charge está muito clara, mostrando aí que mesmo, né,
o trabalhador sendo tido como empreendedor, né, ou como patrão de si mesmo, ainda nesse trabalho moderno que se aplica hoje, bem distante dos termos de Karl Marx, ainda assim podemos aplicar as teorias marxistas, a teoria da mais-valia, até mesmo dessa forma moderna de trabalho que temos hoje, tá certo? Parabéns, grupo, né? Muito bom a resposta de vocês. Grupo 4, né? A Maria Fernanda e a Manu vão responder para a gente. Essa atividade, agora no escritório de matemática, né? Nós vamos, com a mesma teoria de Marx, aplicar aqui questões ligadas à matemática. Nesse caso, especificamente, sobre a variação proporcional, certo? Então, vamos lá, pessoal, o contexto, né? Um trabalhador recebe R$100 por dia de salário, certo? E produz mercadorias no valor de R$400 por dia. O patrão se apropria da diferença com uma mais-valia. Aí eu vou perguntar a Maria Fernanda agora, né, Maria Fernanda? Qual a razão entre o salário recebido e o valor produzido? A razão, como o senhor explicou, o trabalhador recebe R$100 por dia de salário. Eu produzo mercadorias no valor de R$400 por dia, que vai ser igual a 1/4. O trabalhador recebe apenas 1/4 do valor do produto. Muito bem, né? E aí agora eu vou falar com a Manu, né, Manu? A Maria Fernanda respondeu muito bem essa questão. E aí a segunda pergunta é, se a produção aumentar proporcionalmente, para R$600 por dia, mantendo a mesma produção, certo? Qual deve ser o salário do trabalhador, Manu? Uma razão é 1/4, então o salário é igual a 1/4 vezes 600, que é R$150. Muito bem, então acho que vocês entenderam bem essa questão que envolve aí a questão de variação proporcional. Então, se foi colocado aqui pelo autor, né, que nós elaboramos essa questão, né? Se o salário é R$400, né, perdão, se o salário é R$100, a produção é 400, o valor do lucro do patrão está em torno do quê? De R$300, né, e o salário do trabalhador, R$100. Se a produção proporcionalmente aumenta para R$600, né? Então a razão aqui, a variação dá R$150, muito bem colocado, meninos. Parabéns, viu? Agora nós vamos falar com o quinto grupo, né? Que é o grupo aqui formado pela Égia, Pietra e as demais colegas, né? Nós temos aqui a atividade, também com o descritor de matemática, certo? Menino de silêncio, vamos ver os colegas ali, né? Ficar bonitinho a gravação. Vamos lá, pessoal. Um trabalhador recebe por dia R$100, certo? Nesse período, ele produz 5 peças, que são vendidas a R$80. Qual o valor total produzido pelo trabalhador em um dia? Essa pergunta vai para a Ed. Fizeram o cálculo certinho, Ed, de vocês? Foram 5 peças produzidas pelo trabalhador em um dia. Vendido a R$80 pelo patrão. Aí o valor total é de 400 em um dia. Muito bem, Ed, né? Então dá para entender sobre o valor total. Aí a segunda pergunta é, né? Então qual é o lucro, no caso a mais-valia, obtida pelo patrão? Se um dia é produzido R$400, o lucro obtido pelo patrão é de 300, já que 100 desses 400 iriam para o trabalhador. Muito bem, né? Aí a terceira pergunta, nós vamos aplicar agora a questão que envolve porcentagem, né? Aí a Pietra vai responder para a gente, né, Pietra? Então é o seguinte, qual é a porcentagem de exploração, né? A diferença entre o lucro e o salário em relação ao salário, Pietra? A porcentagem da ação. Muito bem, qual é? É de R$300, professor. R$300, né? Então, muito bem, vocês conseguiram calcular aí essa questão dessa variação, né? Que é muito importante para a gente entender essa questão de porcentagem. Pessoal, então assim, né? Nós temos aqui mais só um breve comentário sobre as 5 questões, né? Eu acho que vocês, todos os grupos, conseguiram entender bem qual é a nossa ideia, né? Nós conseguimos localizar aquilo que está explícito, grupo número 1, né? Tá muito bem, parabéns, né? Então, vocês conseguiram aplicar, com base na aula, o que significa a questão da mais-valia. Grupo número 2, os meninos aqui da frente, é um bom trabalho também, né? Eles conseguem entender quando você pega uma palavrinha e você muda ela muda completamente o sentido da frase. Então, ou seja, né? Nós falamos aqui no começo da aula, quando você dá uma coisa a alguém, você está aí dando, a pessoa está recebendo, esse é um sentido.
quando a pessoa se apropria, que é o caso aplicado na frase da mais-valia, já muda, né? Já é a questão ligada aí à pessoa tomar, né? Então, ou seja, o patrão, ele tira do trabalhador essa mais-valia, né? Sem que seja um consenso, sem que seja aí um acordo de fato, né? Muito bem. Número 3, muito bacana essa questão dessa charge, que vocês deram conta, entenderam bem a ideia da charge, aplicaram muito bem. Eu acho que vocês estão de parabéns também. Número 4, desculpa, já mudo para matemática aqui, né? Questão de variação proporcional. Deram show, meninos. Parabéns, viu? Rapidamente entenderam a ideia e conseguiram aplicar também essa questão. E para fechar aqui, na questão de porcentagem, o grupo aí de vocês, meninos, também conseguiu rapidamente entender e aplicar. Então, parabéns a todos, né? Nós vamos encerrando aqui essa participação de vocês nessa aula. Quero parabenizar. Vocês entenderam muito bem qual é o sentido da aula, tá certo? Vamos dar aqui tchau para a professora Corina. Tchau, professora Corina.